O que as chuvas do Rio Grande do Sul despertam em ti. Pega teu mate que o Quase Terapia vai começar. Oi! Oiê! Andando pelas ruas de São Borja. O dia tá frio. E nublado, como vocês podem ver. Nublado. E a gente vai contar uma história hoje pra vocês. Começa aí, amiga. Sim, é a nossa história. Peraí, vamos atravessar a rua. Vamos. Tem que prestar atenção. Peraí, gente. A nossa história é sobre o Velho do Rio. Sim, São Borja tem um Velho do Rio, amiga. Exatamente. Tem Então, uma lenda. sobre um senhor que veio para São Borja, um andarilho, né, um peregrino. E como antigamente as pessoas faziam, elas iam parando nas casas das pessoas, tipo pedindo pouso, pedindo comida, Exato. alimento. E esse peregrino então veio para São Borja e disse que lá pelos caminhos de Itaxerê ele foi parando. Então ele começou lá por Itaxerê e foi parando de casa em casa, pedindo pouso, pedindo comida. E aí ele chegou lá no Passo, na casa de um pescador, e ele pediu para esse pescador se ele teria pouso, se ele teria um quarto disponível e comida. E aí esse pescador então cedeu, né, espaço para ele ficar lá naquele dia. E conversa vai, conversa vem. Ele pediu para o pescador se esse pescador não teria um barco disponível para ele. Porque no outro dia de manhã cedo ele queria atravessar para a Argentina, mas ele precisava de um barco. Só que ele precisava que o pescador desse esse barco para ele. Não era emprestado, ele pediu o barco, né? Porque ele não voltaria mais. Uhum. Então, o pescador ficou pensando, né? E aí o pescador disse para ele assim, então, não, ó, eu vou lhe ceder o meu barco, porque eu tô construindo um barco novo, e então eu vou ceder esse barco pro senhor. Então, no outro dia, 6 horas da manhã, o peregrino e o pescador levantaram e tal, e aí chegaram. Pois então, sentamos aqui na praça de São Borja. E continuando a história. No outro dia de manhã, então, o peregrino e o pescador levantaram e foram até o rio, né, para o peregrino pegar o barco. Mas chegando no rio, o peregrino disse assim para o pescador: olha, eu não quero mais o teu barco. Eu vi que o senhor é um homem bom. E então eu abençoo, né, a sua vida, porque você me atendeu muito bem. E ele usava um poncho, né? E aí diz que ele tirou o poncho dele, o peregrino, e estendeu sobre o rio. E diz que esse poncho tomou todo o rio. E protegeu o nosso Rio Uruguai. Isso. Que é esse o intuito da nossa história, né? E o Velho do Rio, ele fez uma proteção, uma bênção, que a gente chama. E isso a gente pode linkar também com a história de Jesus Cristo, né? Eu e a Amanda, a gente estava conversando sobre isso. E também com São Francisco de Borja, que também, quando tem tempestades, tormentas, sempre pedem a proteção do nosso santo padroeiro. Verdade. E tem muita história se a gente quisesse aprofundar. Mas a gente está abreviando bastante aqui a história. Mas essa história do Velho do Rio a gente achou legal, porque como a gente está numa série de chuvas, né, encordoadas e enchentes e tudo mais, a gente resolveu trazer para vocês também essa curiosidade, né, dessa história que eu ouvi lá na clínica de uma paciente. Que é uma lenda local, pra Amanda, né? Poucas pessoas conhecem que também. poucas pessoas sabem sobre essa lenda, que é uma lenda que contam muito lá no Passo e no Itaxerê. Então, às vezes, a gente não viu, às vezes a gente acaba não sabendo, porque não acaba não conversando com pessoas que moram nesses bairros e comentam sobre essas histórias também. Sim, e diz que ela é uma lenda tão local do Passo, que os outros moradores da cidade também acabam não tendo conhecimento, né? E essas histórias, elas trazem essa visão da benevolência e de que São Borja também é uma cidade muito acolhedora, hospitaleira, né? Isso, é isso que a gente estava falando, né? Que muitas pessoas que vêm de fora, por exemplo, na clínica, ou a Amanda, que não é de São Borja, eu sou natural daqui, então acham o povo hospitaleiro mesmo, acolhedor, se sente em casa, literalmente. Então, muito dessa nossa história tem a ver com a lenda, né, que a gente está comentando. Eu acho que São Borja, ela é tão
tem essa história que ela é mais lendária, ela é meio mítica, mas fala muito sobre o quanto a gente é abençoado, né? Porque tem Exato, acontecido é isso. tantas enchentes É e isso. tantas coisas. Claro que aqui acontecem enchentes, sim. Só que o povo aqui já é mais preparado, né? Então, eu acredito, desde que eu moro aqui faz 15 anos, nunca deu uma enchente tão catastrófica a ponto de destruir meia cidade, né? É, que nem aconteceu lá nas enchentes em Porto Alegre, né? Exato. Que teve altas funções. Aqui sempre foi muito seguro, foi uma cidade realmente protegida. E é isso que a gente Verdade. diz. Quando eu contei a história do velho do Rio para minha avó, ela comentou sobre o São Francisco de Borja sempre abençoar a nossa cidade, não dar enchente, não dar, né, tumulto a mais ou coisas mais a fundo, né? Mais catastróficas, Isso, né? catastrófica, é essa palavra. Então, pela proteção de São Francisco de Borja, e eu e a Amanda, a gente já linkou com a proteção de Jesus Cristo também. É. Que tudo tem a ver com isso. Sim, como se Jesus ele se vestisse muitas vezes de mendigo para testar a benevolência das pessoas, a bondade, né? Exato. E antigamente se fazia muito, assim, muitos padres vinham para as regiões mais interioranas e ficavam na casa das famílias, né? Então muita gente recebia esses padres. E o padre jesuíta, que foi o São Francisco de Borja, né, que é o padroeiro da cidade, ele também foi um padre, né? E antes de tudo tem a história dele que ele era um rei, que a gente nem sabia disso, gente. Então, se vocês tiverem histórias para nos contar, A gente para pode que contar vocês aqui também. queiram ouvir, a gente pode contar aqui também. A gente achou interessante trazer essa história porque é uma história diferente, né? Tem a ver com o momento que nós estamos enfrentando, que é as enchentes, chuvas intensas, né? Sim. Que eu acredito que vai vir muita coisa agora pós-chuvas também, porque a natureza ela nos traz muitas respostas, né? Então, para vocês também terem conhecimento que a nossa cidade sim é muito abençoada. É muito abençoada. E por muito tempo eu fui uma pessoa que eu negava minhas origens e eu vi que muita coisa na minha vida não andava, literalmente por eu não acolher a minha origem, agradecer por morar em São Borja. Hoje eu digo com orgulho que eu sou samborgense, amo a cidade que eu moro. Claro que tem alguns pontos que às vezes eu não concordo, tem, mas hoje eu sou feliz com a minha cidade, com onde eu moro, onde faz sentido para mim, né, amiga? Tu também te sentiu bem acolhida aqui, né? Não, eu no início assim era uma cidade muito diferente para mim. E eu não gostava muito de morar aqui. Só que hoje eu digo, eu me intitulo samborgense. Eu sou de São Borja, eu adoro morar aqui. E é uma cidade que eu não pretendo ir embora daqui tão cedo. E a gente se sente acolhido, literalmente, pela cidade, pelas pessoas, mas claro que o ambiente certo, pessoas certas, como a gente sempre fala, né, para vocês. E isso faz total diferença para te sentir à vontade em estar vivendo aqui na São Borja. E hoje a gente valoriza e dá cada vez mais valor, eu acho. Valor, né? mas seria outra palavra, que agora eu me perdi. Enfim, tô meio... Mas eu acredito que seja essa a nossa intenção, né? De trazer a história em si, que é uma lenda que a gente não conhecia, mas para ver que a nossa cidade é muito abençoada. Né? Muito abençoada. Porque assim, aconteceu várias enchentes em volta, aqui tudo problemas, destruições nas cidades, e São Borja está sempre intacta. Tudo bem tranquilo, estruturado, né? E é isso aí, a gente resolveu contar a história literalmente para vocês verem que a gente tem que valorizar as origens, valorizar por ser uma terra abençoada, né, amiga? Verdade. E tem muita história, né? Aqui é a terra dos 7 povos, é a primeira redução jesuítica. Então, quem sabe daqui para frente a gente começa a contar um pouquinho. Um pouquinho umas histórias diferentes para vocês, trazer e valorizar a nossa cidade, que muita gente às vezes nega, né, as origens. E é importante a gente acolher porque faz total diferença na vida como um todo. E eu acho que fica muito como lição, né, amiga, que a gente honre as nossas origens, valorize o nosso momento presente, né? O lugar que a gente mora, né? Que a gente está no momento. Eu acho que é isso, né? A cidade que a gente vive, né? São Borja foi uma cidade que me acolheu muito. Eu tive que aprender a morar aqui, porque é muito diferente da cidade que eu sou nascida. Eu sou de Santa Rosa, então as pessoas são diferentes. Eu fui aprendendo a ser samborgense. Hoje eu me considero uma samborgense nata. Eu adoro morar aqui, eu adoro as pessoas dessa cidade. E talvez quem esteja chegando aqui também tenha esse olhar, né?
que ela é uma cidade antiga, ela é uma cidade que tem muita história. Muita história. Então eu convido vocês a conhecerem a nossa cidade, a desbravarem, né, o nosso Rio Uruguai, que é um rio lindo, maravilhoso, abençoado. E tem mais essa história, né? A gente hoje não foi até o Rio, mas a gente foi no último podcast também, né, amiga? Para mostrar para vocês o quanto São Borja é abençoado por ter um rio realmente protegido. E agora vamos chamar o velho do Rio para nos proteger, chamar o São Francisco de Borja, Jesus Cristo, tudo que faz sentido no coração de vocês também, né? E que a gente saiba literalmente honrar nossas origens, valorizar o que a gente tem aqui com São Borja, que é uma baita de uma cidade, que basta a gente olhar com bons olhos e desfrutar do que a gente tem, né? Dessa nossa natureza disponível aqui, né? É Olha verdade. essa praça cheia de árvores. A praça é linda. Cheia de bugio. A gente tem que desfrutar o que faz sentido pra gente também estar nesses locais, né? Exatamente. Olhar com bons olhos. É isso. Mas é isso, gente. Tá? Compartilhem o nosso vídeo. Compartilhem e se inscrevam, que tá quase. A gente precisa de mais inscritos. 48 inscritos, então se a gente tiver 50, a gente consegue fazer uma live aí pra gente conversar e trocar ideias. E agora a gente tá mais assíduo aqui, então hoje vocês vão ver mais a nossa cara, tá? Compartilhem com quem faz sentido com vocês, curtam o nosso vídeo, comentem, que a gente vai amar o engajamento disso. Isso aí, se tá inscrevam. Bom? Um beijo, até a próxima. Até.